Efésios capítulo 5, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Efésios capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós te engrandecemos, te louvamos pela tua palavra e pedimos que nesta hora o Senhor nos edifique, nos alimente por meio dela. Que nós, ó Deus, ouçamos apenas aquilo que o Senhor deseja nos comunicar pela Sagrada Escritura. Que sejamos edificados, instruídos, sejamos exortados, repreendidos, corrigidos pelo Senhor, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nos santifica, ó Deus. Opere em nós, trabalhe em nosso coração a fim de que nós vivamos de modo digno do nosso chamado, de modo digno da obra que o Senhor realizou em nós. Que assim, ó Deus, com a nossa vida, nós glorifiquemos a Ti. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, a sua casa tem regras da casa? Crianças, os seus pais deixam vocês brincarem no quintal e depois entrarem em casa com o pé sujo e pular no sofá? Seu pai deixa você jogar as roupas pelo chão da casa e ficar por isso mesmo? Não. Certamente todos nós temos regras da casa. E aqueles que vivem, por mais que nós não tenhamos, talvez nem todos, né? Talvez alguns tenham, mas que a maioria não tem, nenhuma lista de regras na parede, todos nós sabemos quais são as regras da nossa casa. Podem não ser regras que estão num papel, colocadas na parede, visíveis a todos, mas todos que vivem naquela casa sabem quais são as regras da casa. E como nós agimos quando recebemos hóspedes? Talvez a gente seja um pouco mais tolerante, talvez aos poucos o hóspede ele passe por aquela casa, acabe aderindo àquelas regras, mas o que acontece quando ele vai embora e volta para a sua casa? Ele de novo aplica as regras da sua casa. Se na casa de alguém que você visita, é necessário que você fique descalço, certamente chega naquela casa, tira o sapato e entra na casa descalço. Mas ao voltar para sua casa, se não há essa regra, você facilmente voltaria para ela e começaria a andar por ela calçado, sem nenhum problema. Afinal de contas, é a sua casa. Mas o que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos? Aqui Paulo nos lembra que nós também agora pertencemos a uma nova família. E essa nova família, ela tem regras bem estabelecidas. Paulo nos ensina que como filhos de Deus, nós devemos imitar o nosso Pai. Devemos evitar aquilo que o nosso Pai reprova. Não devemos cair no engano de que podemos muito bem quebrar as regras da casa e não haverá nenhum tipo de punição. Na verdade, aqui Paulo nos chama para a santificação novamente. Na verdade, desde o capítulo anterior, Paulo tem chamado os crentes, os efésios, para a santificação. E aqui de novo, ele volta a chamá-los à santificação, retomando inclusive alguns assuntos que ele já falou anteriormente. Ele agora relembra que aqueles crentes, a casa de Deus,
Eles não são mais agora construídos como uma casa com paredes, na verdade são um edifício santo do Senhor, um edifício espiritual. Eles são aqueles que foram resgatados da morte, dos delitos e pecados, foram aqueles que foram reconciliados com Deus e têm sido continuamente edificados. Tem sido a casa de Deus habitada pelo Espírito Santo que o selou. E aqui o Senhor estabelece regras para esse povo. Portanto, o tema dessa pregação, irmãos, é regras da casa. Algumas regras que o Senhor estabeleceu para o seu povo, para aqueles que são o seu próprio edifício santo, para aqueles que são a casa de Deus. E a primeira regra que o Senhor estabelece nesse texto é que nós devemos manifestar a identidade da nossa casa. É necessário que aqueles que são casa de Deus manifestem essa nova identidade, aquilo que eles são agora. E esse é o primeiro chamado que Paulo faz. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A primeira ordem de Paulo é essa. Na verdade, o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é um resumo de todas as ordens que ele acabou de dar. Os irmãos se lembram muito bem, no domingo passado, nós ouvimos muitas ordens de Paulo. Muitas ordens do Senhor. O Senhor ordenou que nós não mintamos mais, mas falemos a verdade com o nosso próximo. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Aquele que rouba, não roube mais, mas trabalhe, a fim de que tenha com que acudir no estado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquilo que for útil para a edificação. Longe de vós toda amargura, cólera, sede na verdade benignos, compassivos, perdoando uns aos outros como foram perdoados em Cristo. Não entristeça o Espírito Santo da promessa. Foram muitas e muitas ordens. Mas agora Paulo resume isso. Por isso que ele fala, sede, pois. Portanto, resumindo então aquilo que eu acabei de falar. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Paulo vai resumir os mandamentos anteriores com 2 mandamentos. O primeiro deles, imitem a Deus. E essa é a única ocasião em toda a Escritura em que há uma ordem para que nós imitemos a Deus. Em outras cartas, Paulo fala, sede meus imitadores. Em outros contextos, ele fala sobre as igrejas que estão imitando o exemplo de outras igrejas. Mas aqui ele ordena aos próprios crentes, sejam imitadores de Deus. Sejam cópias do seu Deus. Imitar aqui ao Senhor envolve justamente nós adquirirmos aquilo que é natural do nosso Deus. É nós copiarmos, assumirmos a própria consciência, o próprio caráter, a própria conduta manifestada de Deus. Paulo traz um chamado muito forte para a própria santificação, para que sejamos santos ao Senhor. Mas a ordem de Paulo não vem vazia, não é apenas uma ordem, mas uma ordem com uma base para isso. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Como devemos imitar ao Senhor? Como filhos amados. Os filhos imitam os pais. Como nós sabemos que nosso filho nos ama? Qual o sinal mais claro de que nosso filho nos tem em grande apreço? É quando nós vemos eles fazendo exatamente o que nós fazemos. E quando aquilo é bom, claro. Não é nada bom quando os nossos filhos imitam os pecados, mas quando aquilo é uma virtude, algo que louva a Deus, quando vemos nosso filho lendo a Bíblia, porque ele nos viu lendo a Bíblia, aquilo enche o nosso coração de alegria. Ele pode não saber ler, mas ele está imitando o seu pai. Quando os filhos oram ao Senhor, porque viram os seus pais orando, aquilo enche o coração dos pais de alegria. Porque eles estão imitando aos pais, eles querem ser como os pais. E essa é a comparação de Paulo. Imitem a Deus como filhos amados. E a ideia de um filho amado, no sentido aqui do grego, era mais usada essa expressão quando se tratava de um filho único. Por quê? Porque naquele contexto, o filho amado era o filho que ele era tão amado que não havia nenhum tipo de divisão nesse amor. Os pais sabem muito bem que não há nada de divisão no amor. Quando temos mais do que um filho, o amor não se divide, ele continua multiplicando-se. Ele se mantém o mesmo por aquele filho que já existia, já era primogênito, e se mantém para aquele que vem em seguida. Mas na língua grega era comum que houvesse essa linguagem de filho amado apenas para aquele filho único. Aquele que era amado por ser
O único, aquele que não tinha comparação, que não havia disputa, não havia nenhum tipo de divisão. E curiosamente, Paulo usa esse termo ao falar sobre não um filho único, mas sobre vários filhos. Como filhos amados, imitem a Deus. Irmãos, o chamado para nós é que nós manifestemos o caráter do nosso Deus. O filho amado, como era muito comum ser usado nesse contexto, era o filho que ele era tão amado, que ele andava contente no seu pai. Como ele não tinha, digamos, irmãos que pudessem talvez chamar a atenção do pai, ele estava sempre contente, porque o pai dava plena atenção a ele. E Paulo, de novo, usa essa linguagem, não porque nós somos os únicos amados por Deus, mas porque ele quer usar a expressão daquele amor mais profundo, daquele amor que apenas os filhos únicos podem usufruir naquele contexto da língua grega. E assim ele mostra que nós, como filhos de Deus, devemos sentir contentes no Senhor. Nós somos imensamente amados por Deus. Paulo concluiu o capítulo anterior lembrando que nós somos perdoados em Cristo. Não há mais nenhuma culpa sobre nós. Ao longo dessa carta, Paulo nos chamou para compreender o amor de Deus que excede toda a compreensão e todo entendimento. Ele chamou a igreja para que, junto com os santos, possa compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento desse grande amor. Irmãos, somos imensamente amados por Deus. E o que significa? Significa que nós agora temos uma nova identidade. E esse amor que recebemos deve ser demonstrado pela imitação de Deus. Por sermos pessoas que se santificam, que buscam ao Senhor. O versículo 1 e 2 do capítulo 5, alguns podem ter notado na Bíblia aí, ele algumas vezes é dividido no texto anterior. Se a gente fosse olhar para algumas divisões bíblicas, alguns, digamos, títulos editoriais que são colocados aí, há um início no versículo 25 e eles têm até o versículo 2 do capítulo 5. Seria muito possível, não haveria nada de errado, se no domingo passado tivéssemos escutado Efésios 4, 25, a capítulo 5, versículo 2. Mas por que nós não fizemos isso? Justamente porque esse versículo serve de uma âncora, na verdade, uma dobradiça no texto, onde Paulo olha para trás e agora também olha adiante para essa santificação. Mas essa não é a única ordem que Paulo dá. Além de imitarmos a Deus, também há uma ordem, e andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Essa é a segunda ordem, andar em amor. Que o amor seja o pavimento sobre os vossos pés, sobre os vossos pés. Que o amor seja justamente o caminho pelo qual vocês percorrem e engrandecem ao seu Deus. Irmãos, o amor é justamente a principal característica do crente. Em João, o apóstolo registra lá que os crentes serão reconhecidos, os apóstolos seriam reconhecidos como o povo do Senhor, se eles amassem uns aos outros. Essa é a marca característica da igreja, ou deveria ser, o amor. Nós somos chamados para andar em amor. E por que devemos andar em amor? Devemos andar em amor assim como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aqui Paulo retoma as imagens do Antigo Testamento. Era muito comum para aqueles efésios, outrora idólatras, adorando talvez a deusa Diana, servindo aos falsos deuses da mitologia grega, e ofereciam muito sacrifício por isso. Mas Paulo não usa aquele sacrifício a um Deus falso. Ele aponta para aquele símbolo, para aquele sinal, para aquela sombra dada no Antigo Testamento. O sacrifício de Cristo era como um sacrifício realizado com aroma suave ao Senhor. Era como aquela carne queimada e que subia com aroma ao céu. E aqui uma linguagem também que é muito presente para nós. Como é bom, irmão, sentirmos o cheiro de um churrasco, não é verdade? Daquela carne bem assada. E essa é a figura que muitas vezes a Bíblia toma para mostrar o sacrifício aceitável ao Senhor. É como se o nosso Deus estivesse sentindo aquele cheiro daquela picanha,
bem assada, bem temperada, aquela carne de primeira. E esse é justamente o sacrifício que Cristo realizou por nós. Ele realizou o sacrifício perfeito, aquilo que nenhum cordeiro, nenhum bode, nenhum animal poderia fazer, Ele fez. Ele derramou o seu precioso sangue. Ele purificou totalmente o seu povo do pecado. Fez um sacrifício que foi totalmente aceitável a Deus, e a prova disso é que Ele foi único. Não há mais nenhuma necessidade de um novo sacrifício. Não há mais nada que precisemos fazer para alcançar o favor de Deus. Pois o sacrifício de Cristo, o amor de Cristo por nós, resultou em uma oferta de sacrifício de aroma agradável, de aroma suave ao Senhor. Então, irmãos, percebam que aqui é uma aplicação muito prática para nós também. Nós somos amados por Deus. Cristo nos amou. Derramou o seu sangue por nós. Ofereceu o seu corpo como um sacrifício de aroma suave a Deus. E agora somos aceitos por Deus. Portanto, o que resta para que nós sejamos aceitos por Deus? Não resta mais nada. Aquilo que é necessário já foi realizado. Não há mais nenhuma oferta, nenhum sacrifício, nada que possamos fazer ao Senhor que seja de um aroma suave, que se assemelhe à obra de Cristo. Cristo é o sacrifício perfeito. É por meio dele que nós agora temos livre acesso a Deus. É por meio dele que nós agora fomos libertos da ira de Deus. É por meio dele que nós sabemos que Deus nos amou. Entregou o seu Filho por nós. Portanto, meu irmão, uma aplicação bem prática para nós. Não pense que o seu sacrifício imperfeito, seu culto ainda que imperfeito, pode ser aceito como aroma suave ao Senhor. Às vezes a gente ora em relação a isso de forma errada. Oramos dizendo: Senhor, nós somos pecadores, nós falhamos, nós sabemos que o nosso culto é imperfeito, Senhor, mas aceita o nosso culto com aroma suave. Ele não vai aceitar, irmão. Ele é imperfeito, nosso culto é imperfeito, ele não pode ser aceito por um Deus perfeito e santo. Mas o nosso culto, por outro lado, ele pode sim ser aceito por Deus, apesar das imperfeições. Se o nosso culto foi prestado mediante Cristo Jesus, se aquele que é o verdadeiro cordeiro sacrificado e que exala o aroma suave ao Senhor foi justamente o meio pelo qual nós cultuamos a Deus, aí sim o nosso culto será aceito. Irmãos, nós não podemos esperar que o Senhor aprove a nossa liderança, homens, no nosso lar, se formos líderes imperfeitos como somos. Deus não aprova lideranças imperfeitas, mas algo que Deus aprova. Quando nós lideramos o nosso lar e cumprimos nossa função como homens, por amor a Cristo, apegados não à nossa habilidade, não à nossa frequência, o quão frequentes somos no culto doméstico, o quão frequentes somos na oração pela esposa e pelos filhos, o quanto somos pacientes e longânimos quando os filhos obedecem. Mas quando nós lideramos, ainda que em perfeição, mas procurando cada dia mais sermos santificados e dependendo da obra de Cristo, reconhecendo que nosso lar é santificado, não por nosso empenho, por mais que devamos nos empenhar, mas edificado por meio da obra de Cristo. Ele é o aroma suave que deve ser sentido em nosso lar, que deve ser proclamado a nossa esposa e aos nossos filhos, que deve ser visto e lembrado quando precisamos disciplinar nossos filhos. Mulheres, vocês jamais serão esposas perfeitas. Vocês também estão manchados pelo pecado. Mas como vocês podem fazer um serviço, servir o seu marido, seus filhos, os seus netos, de modo agradável a Deus? Servindo na dependência da obra de Cristo. Sabendo que ainda que sejam imperfeitas, quando vocês fazem isso para a glória do Senhor, procurando demonstrar a nova criatura que são em Cristo, procurando mostrar que em Jesus vocês têm uma nova natureza, aí sim, o serviço de vocês no lar é um serviço que engrandece ao Senhor, é um serviço que manifesta o aroma suave de Cristo. E esse é chamado para nós como igreja, irmãos, é imitarmos ao Senhor, é andarmos em amor, porque fomos amados pelo Senhor, porque Cristo nos amou, porque Ele se entregou por nós. A primeira regra da casa é nós manifestarmos que somos novas criaturas.
que fomos amados, que agora fomos adotados por Deus e imitamos o nosso Pai, que fomos amados e agora andamos em amor. Mas há uma segunda regra: devemos também rejeitar aquilo que não convém à casa, aquilo que não deve ser suportado. E aqui Paulo deixa muito claro tudo aquilo que Deus desaprova. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Paulo começa listando 3 pecados em relação à conduta. Ele fala que a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça não devem ser nem sequer nomeadas diante do povo de Deus. A impudícia que Paulo se refere aqui é conhecida como porneia, a prostituição. Se refere a todo tipo de relação fora da lei de Deus. Como Deus ordenou a relação sexual dentro do casamento. Qualquer coisa fora disso é pecado contra o Senhor. E nós talvez, com o tempo, tenhamos parado de falar sobre isso. No passado era muito comum ouvirmos a condenação desse tipo de pecado. Hoje em dia parece que temos sido muito tolerantes em relação a isso. Mas a igreja é chamada para continuar condenando o pecado. Para continuar lembrando que a prostituição, que a relação sexual fora do casamento, que tudo aquilo que não é ordenado segundo a lei do Senhor, não deve ser tolerado. Jovens, saibam que a relação sexual antes do casamento é pecado e é alvo do juízo de Deus. O Senhor se ira com essa promiscuidade, com o pecado. Não tolerem isso, não suportem isso. Irmãos, devemos continuar lutando contra toda prática sexual fora da lei do Senhor. Isso é abominação, é intolerável, como nós veremos em seguida no versículo 5. Eles não herdarão o reino de Cristo e de Deus. Em seguida, Paulo fala sobre toda sorte de impureza. Ele mostra que não é apenas a ação, a intenção, o pensamento, os olhos, o desejo, tudo isso também é impuro. E não pense, meu irmão, que o pastor, por não poder te disciplinar por impureza, por ter o coração impuro, isso passará ileso. O Senhor está atento ao seu pecado. Os impuros não herdarão o reino do Senhor. Devemos lutar contra um coração promíscuo, irmãos. Devemos abandonar o pecado dos olhos, o pecado do pensamento, do desejo impuro diante do Senhor. Isso, como nós veremos, não convém. Toda cobiça também não pode ser nem sequer nomeada. Quando desejamos aquilo que pertence a outro, nós estamos cobiçando, estamos quebrando a lei de Deus. Portanto, prostituição, impureza, cobiça, nada disso deve ser nem sequer nomeado entre o povo do Senhor. O que Paulo quer dizer é que isso está fora de cogitação dentro da igreja. Não deveria nem sequer ser uma situação que a igreja tem que lidar, pois isso não convém aos santos. Qual que é a base para Paulo dizer? Ele não fala simplesmente que isso é pecado. Ele fala, irmãos, isso não convém. Isso não faz sentido. A prostituição, a impureza, a cobiça, nem sequer fazem sentido com o caráter de vocês. Vocês são novas criaturas. Vocês não podem nem cogitar esse tipo de coisa, porque vocês foram transformados, são mudados. Isso não é conveniente. Se você agora é uma nova criatura, isso não deve ser nem sequer pensado por você. Essa é a linguagem de Paulo. Mas agora ele avança para os pecados da língua. Nem conversação torpe. Aquela fala, aquela conversa que não produz educação nenhuma. Paulo retoma aquilo que ele disse lá no versículo 29. A conversa torpe, a conversa inútil, que não produz nenhum tipo de crescimento, não deve ser levada em consideração. Nem palavras vãs ou chocarrices. As palavras inúteis, as zombarias. E isso não deve ser nem sequer de novo nomeado entre a igreja. Está ligado também ao verbo anterior, do versículo anterior. Não sejam nomeadas.
E Paulo agora traz uma outra base. Coisas essas, inconvenientes. Parece que é o mesmo verbo anterior, mas não é. Aquilo não convém, isso aqui é inconveniente, mas são coisas diferentes. O que Paulo quer dizer é que isso aqui nunca foi tolerado. Por que será que Paulo muda a expressão aqui? É para que não houvesse na mente dos efésios, e na nossa mente, uma divisão. Dizendo, olha, o pastor falou ali hoje que eu entendi muito bem isso. Prostituição, impureza, cobiça, e isso não convém a mim. Não devo fazer isso. Mas agora a conversa torpe, a linguagem vazia, a chocarrice, são pecados um pouquinho menor. Elas são inconvenientes. Não é que não convém, é que talvez não seja muito oportuno. Mas não é essa a ideia de Paulo. É justamente colocar essas duas listas de pecados lado a lado. Tanto a conduta, a prostituição, a impureza, a cobiça, como a nossa linguagem devem ser santificadas. Ambas as listas não são parte do que nós somos em Cristo. Somos novas criaturas. E como nós podemos fugir desses pecados? Qual é a saída para que nós fujamos do pecado? Antes, pelo contrário, ações de graças. Pastor, como que eu posso evitar conversas torpes? Conversas que não trazem nenhum tipo de edificação, que trazem, na verdade, contenda. Como que eu posso ser uma pessoa menos fofoqueira? Alguém menos crítico dos meus irmãos pelas costas? Como que eu posso fugir dos pecados da língua? Com ações de graça, meu irmão. Sendo grato, louvando ao seu Deus, reconhecendo os benefícios que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, quando vier a sua mente o desejo de fofocar de alguém, não ocupe a sua mente falando do seu próximo, mas ocupe a sua mente dando graças ao Senhor pelo que você tem em Cristo. Quando o seu coração estiver novamente lutando contra a pornografia, jovem, contra o desejo do pecado, busque o Senhor com ações de graças, relembrando quem você é em Cristo, que você é uma nova criatura, que aquele desejo não tem mais poder sobre você, pois você foi transformado em Cristo. Esse é o chamado de Paulo. Trate isso com ações de graças, olhando para Cristo, relembrando quem Cristo é, o que Ele fez, a obra que foi consumada na sua vida. Afinal de contas, nós sabemos que nenhum incontinente, ninguém que consegue se conter, nenhum impuro ou avarento, que também é idólatra, nenhum deles tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não há ninguém que permaneça na prática do pecado que tem herança no reino de Deus. Meu irmão, se você vive na prática do pecado, saiba que há juízo para a sua vida. A sequência do texto nos lembrará disso. Mas ele já antecipa, meu irmão, tome cuidado, não se engane. A prática do pecado leva à condenação. De nada adianta você frequentar a igreja, ler a Bíblia uma vez ou outra, orar, se você continuar na prática do pecado. Se você de fato não assumir essa nova identidade que é em Cristo. Se continuarmos na prostituição, na impureza, na cobiça, na linguagem torpe, na conversa vazia, conversas vãs, na fofoca, na mentira, nós não temos parte no reino de Cristo de Deus, no reino eterno, prometido àqueles que estão ligados a Cristo. É impossível que alguém ligado a Cristo tenha parte no pecado. Pelo contrário, ele foi separado do pecado. Ele é santificado, ele é santo ao Senhor. Se somos santos, devemos abandonar o pecado completamente. Portanto, a segunda regra da casa, devemos rejeitar aquilo que não é conveniente com a nossa casa. Aquilo que não faz parte das normas que estabelecemos no nosso lar. Quem é que gosta de uma casa suja? Todos nós temos regras quanto à limpeza da casa. E essa é a mesma coisa em relação ao Senhor. O nosso Deus, Ele é santo, totalmente puro, perfeito em todo o seu ser.
Não seria justamente necessário que esse Deus, ao estabelecer uma norma para a sua casa, ele zelasse pela pureza da sua casa, pela pureza do seu povo? Essa é a linguagem de Paulo. Sejamos puros diante do Senhor, não façamos aquilo que não é conveniente. Por fim, não se engane com relação a essa casa. Não se engane a respeito dessas normas. É o que Paulo diz em seguida: ninguém vos engane, versículo 6, com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Há muitos por aí hoje em dia que dizem que tudo bem você viver no pecado. Não há nenhum problema você ter relação sexual no casamento. Não há nenhum problema na relação afetiva. Não há nenhum problema nesses pecados sexuais. Tudo isso é ultrapassado. É coisa do Antigo Testamento, da lei. É mentira, irmãos. Não deem atenção a essas palavras vãs, a esse engano. Aqueles que permanecem nos pecados são alvos da ira do Senhor, a ira de Deus que vem sobre os filhos da desobediência. Não se engane, a palavra do Senhor é muito clara. O pecado será punido. Mas o povo do Senhor é chamado para não tomar parte deles. Portanto, não sejais participantes com eles. Não ande com esse povo. Não seja co-participante. Ou você pertence à herança de Cristo, ou você pertence a esse povo. E será alcançado pela mesma ira que está sobre eles. Escolha o seu lado, esse é o chamado de Paulo. Ou você assume de fato que você pertence ao Senhor e começa a viver de acordo com a regra dessa casa. Ou você sofrerá com a mesma ira que está sobre eles. Não seja co-participantes com eles. Irmãos, às vezes parece muito fácil, muito simples pensarmos nisso, né? Mas, pastor, eu não sou um co-participante com eles. Eu não sou alguém que tolera o pecado, nada disso. Eu sou alguém que sou fiel ao meu marido, à minha esposa, criei meus filhos de acordo com a palavra. Eu sou alguém santo, eu vivo para Cristo. Mas, irmãos, não ser co-participante com eles envolve santificação em todo sentido. Não só naquilo que parece mais fácil, mais aceitável, mais visível. Quantas vezes nós recebemos convite de pessoas que não temem ao Senhor, não conhecem ao Senhor, nos chamam para ir para a praia no domingo. Que ótima notícia, não é verdade? Podemos fazer um churrasco na praia, justamente na hora do culto. Por que não, não é verdade? Não seria isso ser co-participante com eles? Envolver com pessoas que não estão nem aí para o dia do Senhor? Que tanto faz se é domingo, se é sábado, o importante é curtir a vida. Não estamos sendo participantes com eles. Mas, pastor, é apenas vou fazer aniversário e minha família. Irmãos, aqui está a sua família. Essa é a sua família. Os co-participantes com Cristo, não com o mundo, são a sua família. Aqueles que herdarão o reino dos céus são a sua família. Irmãos, não sejam co-participantes daqueles que repousa a ira de Deus. Não façam boa vizinhança. Não procurem evitar desagradar homens, desagradando a Deus. Fujam do pecado. Não deixem que palavras vãs os enganem. Aqueles que praticam o pecado serão condenados. Sobre eles vem a ira de Deus, portanto, não sejam participantes com eles. A igreja deve sim viver no mundo, deve pregar o evangelho. Não estou falando aqui sobre irmos para um mosteiro e ficarmos isolados, não é essa a ideia. Mas deve ser visível a distinção que é entre nós e o mundo. Se quando estamos no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa vizinhança, em nossa família, não há nada em nós que nos distingua, que nos mostre como pessoas diferentes, como santos ao Senhor, separados ao Senhor, nós certamente, irmãos, estamos sendo coparticipantes com aqueles que não temem a Deus, com aqueles sobre os quais
repousa a ira de Deus. E muitas vezes a gente se engana, achando que estamos ali dando bom testemunho, pregando o Evangelho, estamos ali para que eles sejam alcançados e a ira de Deus não repousa sobre eles, mas na verdade nós não estamos fazendo nada disso. Estamos sendo coparticipantes do pecado. Fujamos disso. Que nós lembremos que no Senhor nós agora temos uma nova família, uma nova casa. Somos edifício dele. E essa nova identidade, essa nova casa, tem regras. Que assim nós manifestemos essa nova identidade. Imitemos o nosso Deus. Andemos em amor como fomos amados por Cristo. Que nós, irmãos, não façamos aquilo que não convém a essa nova natureza que temos. Pelo contrário, vivamos em santidade, sabendo que aqueles que praticam o pecado não herdarão o reino dos céus. Que nós não ouçamos palavras vazias, que procuram nos enganar, achando que o pecado é tolerável, pois ele não é. Aqueles que vivem no pecado, repousa a ira de Deus sobre eles. Serão certamente julgados por Deus. Mas que lembremos quem nós somos. Quem nós somos? Somos o povo de Deus. Somos aqueles que foram redimidos por Cristo. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que foram purificados. Aqueles que, como Paulo declarou em Efésios 1:4, foram eleitos desde a fundação do mundo. Para quê? Para serem santos, separados do mundo, diferentes, distintos, que fogem da linguagem torpe, que não andam na prostituição, nem na imundícia, nem na cobiça, que são novas criaturas. Que nós manifestemos isso com a nossa vida. Pois em Cristo nós temos plena redenção. Que a nossa fé seja firmada em Cristo. E que assim nós cresçamos na luta contra o pecado, abandonando cada vez mais aquilo que é contrário ao nosso Deus. Vamos orar.